Nunes, agora é com você. Tá bom, Vanessa, vamos falar sobre a cadeirinha primeiro, tá? Pessoal, mudança na utilização da cadeirinha. Quero falar com vocês a respeito da mudança, nova regra da cadeirinha. Como eu falei, no final a gente vai ensinar você a cancelar as multas médias e leves. Muito importante isso daí. Transporte de criança em automóvel, o artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu alteração e ele fala o seguinte, Vanessa, ó, as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção e adequado para cada idade. Essa daí é a inovação. Agora está trazendo altura e está trazendo esse limite de idade aí. Antigamente, as crianças que iam no banco da frente, elas deveriam ter no mínimo 10 anos de idade. A regra antiga tinha que ter no mínimo 10 anos de idade. O que aconteceu agora? A criança que vai no banco da frente agora, ela tem que ter no mínimo 1,45 m. Então não atrelou somente a idade, atrelou a altura. Então a criança tem 9 anos de idade. Ela atingiu 1,45 m, sem problema, ela vai poder ir no banco da frente do automóvel. Se ela tiver 10 anos de idade e não tiver 1,45 m, fica subentendido aí que não tem problema. Ela tem 10 anos de idade, mas não tem 1,45 m. Por exemplo, se a pessoa tiver deficiência de altura, então ela nunca vai no banco da frente, né? O que deixou subentendido aí foi isso, né? Foi estranho, né? Ficou estranho, mas é o seguinte, no final eu ia falar isso daí, eu vou orientar as pessoas a ficarem na regra antiga, seguirem a regra antiga e eu vou explicar por quê. A resolução que trata sobre o transporte de criança é a 277. A lei foi alterada, porém a resolução ainda continua a mesma, Vanessa. A resolução ainda não foi alterada. Entendi. No texto que a gente está vendo aí na tela, então a criança que não tem 10 anos, ela tiver mais que 7 anos e meio, ela vai continuar usando cadeirinha, usando assento elevado? Porque a lei antiga falava que era até 7 anos e meio usava o assento elevado. Dessa idade em diante, poderia ir só no cinto de segurança, porque a altura já era suficiente. Aí ficou subentendido, porque a única alteração foi esse artigo, mais o parágrafo único dele. A única alteração foram essas. Então, o que acontece? Está subentendido. Criou uma confusão. Eu já vi algumas pessoas ensinando que a criança com até 9 anos, quase 10 anos, vai ter que continuar usando cadeirinha ou assento elevado. E a lei aí não está falando isso daí. Porém, ficou no ar. Ele fala, criança com menos de 10 anos, que ainda não tem atingido 1,45 m, ela vai ser transportada nos bancos traseiros do veículo. Aí ficou subentendido, porque a resolução anterior, a norma anterior, deixava a criança com 7 anos e meio não usar mais a cadeirinha, por exemplo, ou o assento elevado. Aí ficou essa dúvida. Só para refrescar a memória do pessoal, essa daí é a resolução que ainda está em vigor, tá? Resolução 277. Ela ainda não sofreu alteração. E é ela que a aplicação dela mais a lei nova está criando essa dúvida. Então, o que a resolução 277 fala? Vai usar o bebê conforto a criança que tiver entre 0 e 1 ano de idade. Ela vai ter que usar o bebê conforto. A criança que tem entre 1 e 4 anos de idade, ela vai usar a cadeirinha. A criança que tiver de 4 anos a 7 anos e meio, ela usaria o assento elevado. Vê que essa resolução que está em vigor, ela não fala sobre a criança com mais de 7 anos e meio até 10 anos. Aí vem o artigo lá anterior e fala que aqui atingiu 1,45 m, vai poder ir no banco da frente. Então ficou subentendido. O que eu aconselho? Para você não errar, continua seguindo a regra antiga. E, embora seja antiga, ainda a gente tem uma resolução que ainda está em vigor.
vai sofrer alterações. Por que vai sofrer alteração? Por causa do parágrafo único do artigo que foi alterado. Olha o que o parágrafo único fala. O CONTRAN disciplinará, está no futuro, disciplinará o uso excepcional dos dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o artigo 64, que a gente acabou de ler. Então, o CONTRAN ainda vai disciplinar. Por isso que eu falei, para você não errar sobre a cadeirinha, continua na regra antiga. Agora, você quer já aplicar a regra nova, se sua criança tem menos de 10 anos e já tiver 1,45 m, pode transportá-la no banco da frente sem problema, no cinto de segurança, sentada normal, tá bom? Para não errar, é isso daí que a gente teve de alteração com relação ao uso da cadeirinha.